Glória a Deus. Abre comigo lá em Atos 2:38. Começa aí no 37, para a gente entender melhor. E diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para que a remissão dos vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros e a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nos ensina em todo o tempo na tua palavra. Espírito Santo, fica à vontade para ministrar o nosso coração. Fica à vontade, Espírito Santo, para vir sobre a nossa vida, sobre cada um, em nome de Jesus. Interessante que quando nós falamos do Espírito Santo, o que vem à nossa mente ao falar do Espírito Santo, ao falar de Deus, principalmente na minha vida, é a transformação de quando nós nos arrependemos de coisas que nós fazemos. E nós só se arrependemos porque o Espírito Santo ele vem na nossa vida e ele convence-nos do pecado. Às vezes nós falamos para alguém de Jesus ou nós falamos de pecado para alguém e falamos anos para alguém. Ou muitas vezes pessoas até falaram para nós muitas vezes de pecado. Isso é pecado não. E lá vem os crentes, né? Lá vem os crentes falando. E realmente, quem vai fazer nós nos arrepender, quem vai convencer, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer, aí nós acabamos nos arrependendo. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e bate aquele arrependimento? Poxa, não devia ter feito isso. Isso não foi bom, né? Quando você às vezes fala alguma coisa aí com um amigo, né? Você não faz, foi mal aí. E às vezes a gente fala assim, não foi mal, foi péssimo, né? Às vezes, dependendo da situação, a gente fala, não foi mal, foi péssimo. Mas realmente quem nos convence é o Espírito Santo. Que quando ele vem sobre a nossa vida, quando ele batiza-nos com o seu poder, quando ele enche a nossa vida, nós acabamos sendo transformados por ele. Então nós nos arrependemos nele, arrependemos do nosso pecado para que o Espírito Santo age na nossa vida, para que Deus transforme a nossa vida. E é ele que transforma. Quantas coisas que nós fazíamos antes e hoje nós não fazemos mais. E o interessante é que eu lembro que
quando entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida ali para Jesus. Tudo começou a acontecer na minha vida. A transformação. As pessoas começaram a olhar diferente para mim. É você mesmo? Né? Primeiro que começou a ver as minhas atitudes. Até as minhas vestes, né? Começou a mudar. Dentro de casa, o comportamento. Comecei a fazer coisas que as minhas tias olhavam assim: será que é o Rogério mesmo? Eu morava com elas e elas começaram a olhar algumas coisas. E... Por favor, pastor. E algumas coisas começaram a acontecer de eu fazer coisas dentro de casa, né? De limpar a casa, organizar algumas coisas, né? Atitude de lavar uma louça. Não estava mais saindo de casa para determinados lugares, mas o dia que saía era para ir para a igreja. E nós começamos a olhar a transformação que Deus faz. E você começa a ver na vida de algumas pessoas que estão sendo transformadas. Só vivia aprontando. Aí você começa a ver a vida da pessoa. A pessoa arruma um trabalho, a pessoa trabalha, a pessoa vai para a igreja, a pessoa está estudando, olha para a pessoa está lendo a Bíblia, a outra está estudando algum livro. Você vai falar com ela, já está mais mansa. Aquela pessoa que tem aquela personalidade de ser bravo, falar alguma coisa, é totalmente diferente, porque o Espírito Santo ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo ele vem e transforma. Aqui, quando Pedro responde, fala: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos um dom do Espírito Santo. É o dom de cura, o dom da palavra, o dom da oração. Você vê vários dons. O dom do louvor, da música, o dom de tocar. Tem gente que eu conheci que começou a tocar na igreja que nunca tinha pego um violão no mundo. Gostava de música, mas nunca tocou. E começou a tocar na igreja. Então, um pastor amigo meu, pastor Carlinhos, ele nunca tinha tocado violão, pastor Edmur. Pegou o violão, ele falou assim: eu vou começar a tocar. Começou a tocar, aprendeu sozinho. Vendo um vídeo, então começou a tocar sozinho. No meu casamento ele tocou. No meu casamento ele cantou. Cantou e tocou. E na igreja ele começou a fazer o louvor. Hoje ele é pastor, a igreja dele chama, acho que é Deus de Milagres, ali em Sumaré. Casou, Deus transformou, fez muita coisa. E ele nunca tinha tocado. Porque é o dom que Deus dá para a pessoa. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você busca essa presença, e você se arrepende de todas as coisas, Deus começa a transformar, te dá dom, a sua vida é mudada. Nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, eu não faço nada de errado. Que bom que não faz nada de errado. Mas muitas vezes estamos fazendo algumas coisas que a gente precisa se arrepender. Que a gente acha que não é pecado.
que a gente acha que aquilo não tem nada a ver. A gente precisa começar a andar mais certo com Deus, ter atitudes com Deus, atitudes que levam a uma vida melhor com o Espírito Santo. Se você acha que tem alguma coisa que não tem nada a ver, pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostre, Espírito Santo, aonde eu estou errando. Ele vai te mostrar. Pode ter certeza que o Espírito Santo, ele trabalha em favor de nós, em favor da transformação. Se alguém que quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer que nós nos arrependemos, ele vai nos convencer, ele vai mostrar para nós, ó, você está errando aqui, você está errando aqui, você está errando aqui, e vai mostrando os erros. Outras pessoas que a gente conhece que falam assim, olha, Deus falou comigo e de uma maneira que a partir de hoje minha vida é outra. Ela é transformada. Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja. Eu conheço pessoas que estavam há anos na igreja e nunca tinha tido um encontro real com o Senhor, com o Espírito Santo. Ele era convencido e não convertido. A partir do momento que ele realmente se entregou, o Espírito Santo convenceu e ele se arrependeu de tudo. Deus transformou e começou a usar ele mais e mais. A vida dele começou a crescer espiritualmente dentro da igreja. Começou a pregar mais, começou a falar mais de Jesus. E Deus começou a usar a sua vida. Quando nós nos arrependemos de verdade, de coração, no Espírito, Deus transforma a nossa vida. Interessante ao ver que aqui ele fala de testemunhos, ele fala de testemunhos de pessoas que foram salvas, né? E fala ó, que em um momento, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. Você já imaginou 3.000 pessoas se convertendo? Fala que uma só pessoa, quando se converte, a festa no céu. Você imagina 3.000? Né? Se uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus, ela se converteu, se arrependeu dos seus pecados, a festa nos céus, imagina quase 3.000 pessoas se convertendo, se arrependendo. É o sonho ver milhares de pessoas se arrependendo dos seus pecados e as coisas sendo transformadas, as coisas sendo mudadas, o mundo sendo mudado. Um sonho que aos olhos pode ser impossível, mas para Deus não é impossível. Se o Senhor quiser, se o Espírito Santo quiser, ele convence todo mundo do pecado. Mas as pessoas precisam se arrepender. As pessoas precisam querer. E tem gente que não quer. Tem gente que não vai querer. O Espírito Santo é educado. Ele não vai chegar e ele vai bater sobre a porta para entrar. Só vai entrar se você deixar. Só vai entrar se a gente deixar ele entrar na nossa vida. Se a gente querer. Muitas vezes nós fizemos oração. Lembro ali na igreja central, a gente ia à noite orar, tinha um grupo que orava ali, né? E eu deixei alguns grupos que na época que eu estava lá que eu orava, e hoje depois formaram alguns outros grupos em cima daqueles grupos de intercessões. E as pessoas orando, e um dia eu fui ministrar à noite numa oração, e uma pessoa chegou e falou:
olha, eu oro, mas eu sinto que eu não fui batizado no Espírito Santo. Porque eu não falo em línguas, eu queria ser batizado no Espírito Santo. E eu orei com ela e falei, olha, não há evidências que para você ser batizado no Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Você só precisa se arrepender dos seus pecados e pedir para o Espírito Santo vir sobre a sua vida. E eu comecei a orar com aquela moça, aquela pessoa que estava ali, e mais outros irmãos orando. E aquela pessoa começou, de uma maneira, o Espírito Santo veio de uma maneira na vida dela, que encheu, ela sentiu fogo, ela não conseguia pôr o pé no chão. Ela pulava, pulava, ela não conseguia. E ela sentia, ela ria. Depois ela falou, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não precisei falar em outras línguas, mas eu senti a presença dele aqui, eu senti ele me tocando, eu senti ele dentro de mim. Porque esse é o Espírito Santo. Cada um, ele conhece cada um. Ele sabe a personalidade de cada um, ele sabe o jeito de cada um agir. E é ele que vai usar, ele que vai batizar com seu fogo, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração, que o Espírito Santo possa te tocar, que você possa ser batizado aonde você for. Você pode ser batizado dentro do seu carro, andando, caminhando. Ou Deus fala. Estava ouvindo um podcast esses dias aí. E o Dr. Fernando Lemos estava dando uma entrevista. E eu gosto de ouvir algumas entrevistas, alguns podcasts. Né? Fala que você pode ver tudo. Tirar o que é bom, o que não, você acha que não é bom, você joga fora. Então eu costumo assistir algumas entrevistas e ele dizia que uma criança o procurou e sonhou e orou e trouxe uma mensagem para ele, que fez ele sair do lugar onde ele estava e voltar para a cidade onde ele morava. E Deus começou a usar ele naquela cidade. E ali ele prosperou, a vida dele mudou. Através de uma criança. Porque o Espírito Santo pode usar uma criança. O Espírito Santo pode usar um adulto. Pode usar quem ele quer, na hora que ele quer, para você sentir a presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa te tocar aonde você estiver. No carro, ou talvez você vai fazer uma caminhada, ou talvez você está andando de bicicleta, ou talvez você está trabalhando, ou talvez você está deitado, ou assim, lendo um livro, lendo a palavra. Que o Espírito Santo possa te tocar em nome de Jesus e transformar, ou pode te usar para transformar outras vidas. Mas para isso, arrepende dos seus pecados. Se arrepende, que o Espírito Santo vai usar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu queria trazer nessa noite para você. Que você sinta essa presença em nome de Jesus.